O curto-circuito na instalação pode ser um problema gigantesco, né? Tanto a gente pode provocar alguma queima de equipamentos, né? E aí todo tipo de equipamento, né? Eletrônico, ar-condicionado, enfim, é coisa com geladeira, compressor, micro-ondas, enfim. E também pode gerar ali um incêndio, né? Da instalação pode iniciar um processo de incêndio, né? Que aí vira um processo em cadeia e dependendo do sistema de combate, né? Se não for eficiente, isso pode tomar toda a edificação. Então, vê só. Tem uns dispositivos que a gente utiliza para combater o incêndio. Você tem tanto disjuntores termomagnéticos que servem para o quê? Eles vão desarmar uma instalação quando detectam curto-circuito. E também tem os DRs, que são DRs de 300 mA, que têm uma função de desarmar, né, caso ele detecte uma fuga. Mas assim, o curto-circuito ele é a ponta do iceberg, ele é uma consequência, ele geralmente não é a causa. A causa tem vários outros problemas, certo? Então, vê só, ponto quente. O que é um ponto quente? Vou mostrar para vocês aqui. Nessa imagem aqui, por exemplo, você vai ver o seguinte, que esse disjuntor aqui, ele esquentou muito mais do que os outros, tá? O que ocorreu aqui? Pessoal, essa conexão aqui, ela estava com uma folga. Quando ela está com uma folga, né, você tem uma resistência nesse contato. Resistência é o quê? Calor, né? E esses cabos, eles têm um limite, né, de temperatura. Por exemplo, um cabo de PVC, ele tem um limite de 70 graus a regime contínuo. Então, assim, se você está lá conectado, tem um ponto quente, ele está esquentando, ele vai destruindo a isolação do cabo. E não só dele, como dos outros cabos em volta. Então, vai passando o tempo, ele vai esquentando, esquentando. E assim, quanto mais ele esquenta, mais resistência, né? E quanto ele tem mais resistência, mais ele esquenta. Fica um processo em cadeia. Então, tanto é que a manutenção, das coisas mais importantes da manutenção, é a gente verificar a temperatura e fazer reaperto de conexões. Então, nesse caso aqui, você pode ver que é o seguinte, olha, ele na verdade perdeu a isolação, também perdeu a isolação de alguns outros contatos, né? E ele encostou dois cabos que perderam a isolação. Foi um curto-circuito fase-fase. O curto-circuito pode ser fase-fase, fase neutro, fase terra. E aí quando ele encostou, teve o curto-circuito, né? Ele também comprometeu a isolação de vários outros cabos, tá? Ele saiu perdendo a isolação disso aqui tudinho por causa do calor. Nesse caso aqui tem que fazer uma substituição desses cabos todos, tá? Pode ver que vários cabos aqui, ó, que eram vermelhos, ficaram pretos. Sofreu calor, perdeu a isolação do cabo. Isso é importantíssimo para uma inspeção, tá? Para uma manutenção. Se ele foi atingido pelo curto-circuito, ele já perdeu a sua propriedade, né? E ele tem que ser substituído. Isso aqui foi o resultado de um curto-circuito, tá? Isso aqui é cabo carbonizado, cabo e fita isolante carbonizado. O que ocorreu? Havia uma emenda, uma conexão, que havia uma folga, e aí foi esquentando, 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 encostou com outros contatos também, e carbonizou. Veio o estado que estava do cabo. Olha, aqui dá pra ver, né, que tinha uma fita isolante, foi aqui onde fez esse curto-circuito. E aqui você vai ver que tem uma parte carbonizada, e a isolação do cabo tem umas bolhas formadas. Tá? Essas bolhas justamente perdeu a isolação, o calor ali derreteu, ele derrete, esquenta, esfria e aí ele vai solidificando, formando essas bolhas. Encontrou essas bolhas na instalação, tem que já reprovar, tem que fazer a substituição desse cabeamento, tem que reaperto de conexão, tem que ver qual é a origem, certo? Mas tem algumas outras origens também de curto-circuito. Então, se você acompanha o canal, tá? Aquisição de cabos desbitolados, que é, você comprou um cabo de 4 milímetros e veio ali informar que era 4 milímetros, o pessoal instalou, mas na verdade era 1,5 milímetro. Então a pessoa dimensionou um cabeamento, né, para um disjuntor e um condutor e veio menor. Uma sobrecarga. O que acontece? Quando existe uma sobrecarga, vai perdendo, vai comprometendo a isolação do cabo. Então, se você tem ali a isolação comprometida e um condutor encosta no outro, né, você vai ter um curto-circuito. Então a sobrecarga pode ocasionar um curto-circuito. Uma aquisição de cabo desbitolado pode provocar uma sobrecarga que pode provocar um curto-circuito. Beleza? Também pode ser um curto-circuito provocado internamente em algum equipamento. Você também, né, pode ter alguma peça que está folgada e é ali com a vibração normal do uso dos equipamentos, por exemplo, geladeira, micro-ondas. E isso eu estou falando residencial, mas pode ser também outros, por exemplo, uma central de climatização, né, um ar-condicionado central, que ele tem alguma peça folgada internamente, soltou uma peça, gerou um curto-circuito, certo? Também pode ser provocado por água, né? A água entrou em algum local, não precisa ser um jato de água, basta a umidade do ar suficiente
para que haja uma condensação dentro de um quadro elétrico e essa condensação provocar um curto-circuito. A presença de poeira em quadros elétricos também, tanto é que faz parte da manutenção a limpeza. Por quê? A poeira, né, gera ali entre um contato e outro, ele vai começando a conduzir. Quando começa a conduzir, vai começando a cozinhar ali o dispositivo. E eu vou mostrar aqui uma situação que teve água e ele cozinhou também um pouquinho o disjuntor. Dá uma olhada nesse disjuntor aqui, tá? Você tem a presença de poeira e de água. E você pode ver que os contatos elétricos também oxidados. Isso aqui houve um curto-circuito também, certo? Ele começou a cozinhar, tá certo? Teve água, poeira aqui, juntou um com o outro. Pronto. Quando o pessoal faz uma instalação, por exemplo, de cabos no eletrocarro é essa estrutura metálica aqui. O que acontece? Como o material ele tem uma espessura baixa, quando você puxa o cabo, dependendo, né, se o pessoal não tiver feito instalação boa, ele pode ferir o cabo, né? Quando fere o cabo, e assim, essa eletrocalha tem que ser aterrada, e aí pode acontecer um problema de curto-circuito. Energizou um cabo, a carcaça com aterramento, e aí houve esse problema de curto-circuito. Ô Gabriel, e se não aterrar? Se não aterrar, fica com fase ali e dá choque elétrico em quem passar perto, é pior, né? É uma outra situação também muito ruim. Também os cabos que exigem resistência mecânica maior, você coloca ele unipolar e não isolado. Isso está conforme a NBR 5410, certo? Você também tem os motivos de curto-circuito. Por exemplo, se você tem um eletroduto, você tem um dimensionamento e ele só pode até 40% acima de 3 ou mais condutores. E se de repente você coloca muito mais do que 40%, você gera calor, esse calor vai comprometer a isolação dos cabos e aí quando compromete pode estar sujeito ali a um curto-circuito também. Então é isso, pessoal, já passei várias situações aí de curto-circuito, tá, em alguns locais que eu trabalhei. Então assim, se você tiver interesse também de capacitar nessa área para atuar, certo? Inspeção, manutenção, reforma, obras, dá uma olhada no link aqui embaixo, aproveita, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.